Bem, gente, a gente volta aqui, tá, para dar uma continuidade no pensamento do Pierre Bourdieu e vamos ler, né, um pouquinho mais do livro, né, A Reprodução, Elementos, né, para uma Teoria do Sistema de Ensino, do Pierre Bourdieu e do Jean-Claude Passeron. Tá? É muito interessante, né, a gente poder entender um pouco melhor como se dá esse processo de reprodução e como Bourdieu chegou a determinados conceitos, né, que vão, por exemplo, dar base, vão dar sustentação à ideia, né, da reprodução através do poder da violência simbólica. Então, como isso ocorre, né, é bom que a gente entenda um pouco melhor. E vamos ler um fragmento da página 25, tá? Vamos ler um fragmento logo de início, né, na página 25, tá? Para a gente compreender, né, essa concepção. A gente ainda está nos fundamentos de uma teoria da violência simbólica, que é a primeira parte do livro, né? Lembrando a todos, tá? Já lemos alguns trechos, algumas definições importantíssimas, e vamos ler, né, uma definição sobre o sistema de ensino, ou o sistema de educação, e uma crítica ao pensamento do Durkheim, que o Pierre Bourdieu e o Claude Passeron fazem aqui na página 25. Vamos lá. Definindo-se tradicionalmente o sistema de educação como o conjunto dos mecanismos institucionais ou habituais pelos quais se encontra assegurada a transmissão entre as gerações da cultura herdada do passado, isto é, a informação acumulada, as teorias clássicas tendem a dissociar a reprodução cultural de sua função de reprodução social. Observem, né? Observem, e aí, consequentemente, esse trecho é muito interessante. Segundo Bourdieu e Claude Passeron, né, geralmente se dissocia nas teorias clássicas, e aí ele vai pegar Durkheim como um exemplo, a reprodução cultural da reprodução social. Isto é, a ignorar o efeito próprio das relações simbólicas na reprodução das relações de força. Ou seja, como as relações de força e as relações simbólicas estão correlacionadas, é o que Pierre Bourdieu e Claude Passeron tentam demonstrar nesse livro. E as teorias clássicas, principalmente a teoria de Durkheim, né, ignora essa perspectiva das relações simbólicas correlacionadas ou convergindo com as relações de força e de dominação e subjugação. Essas teorias que, como vemos em Durkheim, veja, não fazem senão transpor, no caso das sociedades divididas em classes, a representação da cultura e da transmissão cultural, mais propalada entre os etnólogos, repousam sobre o lado tácito de que as diferentes ações pedagógicas que se exercem numa formação social colaboram harmoniosamente para a reprodução de um capital cultural concebido como uma propriedade indivisa de toda a sociedade. Então, aqui está a crítica de Pierre Bourdieu e Claude Passeron ao pensamento de Durkheim, porque, segundo Claude Passeron e Pierre Bourdieu, esses pensadores da teoria clássica, principalmente levando em consideração o pensamento de Durkheim, o que eles pensam? Pensam que esse processo de formação social ocorre harmoniosamente, tá? E que essa reprodução de um capital cultural ele é concebido, né, de forma absoluta, universal, em toda a sociedade. E não é isso que ocorre, e é por isso que Pierre Bourdieu e Claude Passeron vão escrever o livro A Reprodução, para demonstrar que, né, as classes dominantes são reproduzidas culturalmente de forma diferente das classes dominadas. E isso é diferença dentro do sistema de ensino. O sistema de ensino, né, como ele não é, vamos dizer, homogêneo, ele é heterogêneo, ele não pode produzir harmoniosamente a reprodução do capital cultural. E é esse que é o problema aqui para Bourdieu. Na realidade, devido ao fato de que elas correspondam aos interesses materiais e simbólicos
de grupos ou classes diferentes, situadas nas relações de força. Essas ações pedagógicas tendem sempre a reproduzir a estrutura da distribuição do capital cultural entre esses grupos ou classes, contribuindo do mesmo modo para a reprodução da estrutura social. Ou seja, reproduzindo classe dominada como classe dominada e classe dominante como classe dominante. O que o Pierre Bourdieu e o Claude Passeron está querendo colocar aqui é que o sistema de ensino ele acaba se espelhando dentro dos processos da estrutura social e reproduzindo esses processos, consequentemente causando um desequilíbrio na reprodução do capital cultural, né, socialmente falando. E aí é isso que eles colocam. Com efeito, as leis do mercado, em que se forma o valor econômico ou simbólico, isto é, o valor enquanto capital cultural, dos arbitrários culturais reproduzidos pelas diferentes ações pedagógicas, e por esse meio, dos produtos dessas ações pedagógicas, indivíduos educados, constituem um dos mecanismos mais ou menos determinantes, segundo os tipos de formações sociais, pelos quais se encontra assegurada a reprodução social, definida como reprodução da estrutura das relações de força entre as classes. O grande problema, né, que o Bourdieu, por exemplo, ele vai perceber claramente, né, que a classe dominante ela tem uma determinada cultura e ela alimenta uma determinada cultura. Por exemplo, que tipo de cultura é essa? Ela gosta, por exemplo, da literatura, ela gosta de música clássica, ela gosta, por exemplo, de museus, ela gosta, por exemplo, de apreciar os bens culturais. Né? E, consequentemente, quando você vai, por exemplo, nas escolas de elites, vocês encontram justamente essa apreciação, ou essa lógica, ou essa concepção. Tá? Então, se reproduz uma estrutura dentro do sistema de ensino que corrobora com a apreciação da cultura, do capital cultural da classe dominante. Quando você vai numa escola, num sistema de ensino que é próprio para as classes trabalhadoras ou para as classes dominadas, você encontra totalmente uma relação diferente. Não é, entendeu, a mesma valorização do capital cultural ou da cultura clássica, né? As músicas não são as mesmas que são valorizadas, os livros, né? O livro não tem o mesmo valor, né, que teria, por exemplo, né, numa classe abastada, né? E, consequentemente, essas diferenças corroboram também para as correlações de força e de dominação dentro da sociedade. É isso, né, que o Pierre Bourdieu e o Claude Passeron, eles colocam nesse livro e suscitam, né, inúmeras interrogações, inúmeros pontos de interrogações que fazem com que a gente pare para pensar e, consequentemente, né, a gente verifique, né, ou pense, né, como esse processo de reprodução social se dá e como esse processo de reprodução implica na dominação, né, simbólica e, consequentemente, na dominação das relações de força. Ok? Vejamos um pouco mais adiante, tá? O Pierre Bourdieu falando um pouco sobre a autoridade pedagógica, tá? Isso na página 27. Então, vamos aqui para a página 27, tá? E aqui ele vai dizer o seguinte, tá? Na página 27. A autoridade pedagógica, né? Poder de violência simbólica que se manifesta sob a forma de um direito de imposição legítima, reforça o poder arbitrário que a estabelece e que a dissimula. Tá? Então, só lendo aqui o 2.1 de novo. É arbitrário de imposição, que só pelo fato de ser desconhecido como tal, se encontra objetivamente reconhecido como autoridade legítima, a autoridade pedagógica, poder de violência simbólica, que se manifesta sob a forma de um direito de imposição legítima, reforça o poder arbitrário que se estabelece e que ela dissimula. Que a estabelece, desculpe, e que ela dissimula. Tá? Um pouco mais adiante, né, a gente vai ver o Claude Passeron colocando, né, e apresentando alguns conceitos que são fundamentais na sociologia de Bourdieu. Tá? Conceitos como conceito de hábitos, tá? Que a gente vai ver ainda, né, nessa aula.
Vamos aqui para a página 29, rapidamente, e vamos ler o fragmento 2.111. Então, vejam. As relações de força determinam o modo de imposição característico de uma ação pedagógica, como sistema dos meios necessários para a imposição de um arbítrio cultural e para a dissimulação do duplo arbítrio dessa imposição, isto é, como combinação histórica dos instrumentos de violência simbólica e dos instrumentos de dissimulação, isto é, de legitimação dessa violência, tá? De legitimação dessa violência. Um pouco mais adiante, né, a gente vai ver, né, o Pierre Bourdieu e o Claude Passeron, né, continuando, né, a explorar essa questão da ação pedagógica e da autoridade pedagógica, né, ele vai explorar isso durante todo esse tópico, né, fundamentos de uma teoria da violência simbólica. Fica aí, né, para que vocês possam ler, para que vocês possam compreender da melhor maneira possível, porque isso é muito importante, né, para a gente entender essa complexidade. E vamos aqui para a página 43, tá? Para a gente ler um outro fragmento, esse fragmento que está assinalado de amarelo, que é muito importante. Vejam, numa formação social determinada, o êxito diferencial da ação pedagógica dominante, segundo os grupos ou as classes, é função dos etos pedagógicos próprios ou função dos etos, né, do etos pedagógico próprio a um grupo ou uma classe, isto é, do sistema das disposições relativamente a essa ação pedagógica e da instância que a exerce como produto de interiorização do valor que a ação pedagógica dominante confere para suas sanções aos produtos das diferentes ações pedagógicas familiares e do valor que, por suas sanções objetivas, os diferentes mercados sociais conferem aos produtos da ação pedagógica dominante, segundo o grupo ou a classe de onde eles são provenientes. O do capital cultural, isto é, dos bens culturais que são transmitidos pelas diferentes ações pedagógicas familiares e cujo valor, enquanto capital cultural, é função da distância entre o arbítrio cultural imposto pela ação pedagógica dominante e o arbítrio cultural inculcado pela ação pedagógica familiar nos diferentes grupos ou classes. Tá? O interessante dessa perspectiva, né, e desse conceito de etos pedagógico, né, e essa relação entre essa transmissão que ocorre, né, no arbítrio familiar em comparação ou em convergência, né, com as concepções do arbítrio cultural, a gente pode entender da seguinte forma. O Bourdieu vai fazer uma pesquisa, né, sobre alunos do curso de inglês. Isso na França, dos anos de 1970. Ele e o Claude Passeron, né? E o que ele vai perceber nessa pesquisa de alunos, né, que estudavam inglês? Ele vai perceber que os alunos que já possuíam um ethos pedagógico favorável à língua inglesa, quando chegavam na escola, tinham mais facilidade do aprendizado da língua inglesa do que aqueles alunos que não tinham o ethos pedagógico da língua inglesa. Tá? Então, observe, tá? Se a língua inglesa ela faz parte de uma construção de um capital cultural de extrema importância na nossa contemporaneidade ou na nossa modernidade, ou seja, óbvio, se você fala mais de uma língua, as oportunidades socialmente elas se expandem para você, diferentemente daquelas pessoas que só falam a língua matriz ou a língua mãe, né? No caso do Brasil, a língua portuguesa. Então, se você, por exemplo, fala inglês, fala espanhol, fala francês, você aumenta o leque, né, das suas oportunidades dentro da sociedade, de ascensão social. Tá? Então, você, por exemplo, com essa oportunidade, né, que ela converge com essa construção desse ethos pedagógico, que se dá dentro das perspectivas de uma ação pedagógica familiar em consonância com a ação pedagógica escolar, quando elas convergem, facilitam o processo, né, do desenvolvimento desse capital cultural que está relacionado ao aprendizado da língua inglesa. É justamente isso, né, que o Pierre Bourdieu e o Claude Passeron eles vão perceber.
justamente essa perspectiva, essa distribuição desse capital cultural dentro da sociedade, correlacionado com as ações pedagógicas e a autoridade pedagógica. Vamos ler mais um pouquinho, né? Só um trecho aqui do trabalho pedagógico. Veja, ponto 3. Enquanto imposição arbitrária de um arbítrio cultural que supõe a autoridade pedagógica, isto é, uma delegação da autoridade, a qual implica que a instância pedagógica reproduza os princípios do arbítrio cultural, imposto por um grupo, uma classe, como digamos, de ser reproduzido, tanto por uma existência quanto pelo fato de delegar a uma instância a autoridade indispensável para reproduzi-la, tá? A ação pedagógica implica o trabalho pedagógico como trabalho de inculcação que deve durar bastante para produzir uma formação durável, isto é, um hábitos. Veja, tá? Um hábitos como produto da interiorização dos princípios de um arbítrio cultural capaz de perpetuar-se após a cessão da ação pedagógica e, por isso, de perpetuar nas práticas os princípios do arbítrio interiorizado. O interessante que o Pierre Bourdieu traz com esse conceito de hábitos é que o hábitos é uma construção sociológica, né, interiorizada dentro dos indivíduos que permitem o indivíduo, né, continuar desenvolvendo o capital cultural, mesmo quando tem a ação pedagógica que implica o desenvolvimento de tal capital cultural. Então, o que acontece? Né? O indivíduo, né, ele continua, né, a reproduzir o arbítrio cultural ao longo do processo do desenvolvimento do ser social dele, a partir desse hábito que é construído. E o hábitos, segundo Pierre Bourdieu, a construção dele se dá, entendeu, ao longo do processo de desenvolvimento do ser social, desde a infância, da adolescência, da juventude e ao longo da vida toda. Então, uma criança, e é isso interessante, né, em Pierre Bourdieu, que tenha, por exemplo, né, famílias que são letradas, que têm, por exemplo, facilidade com o processo da alfabetização, que tem facilidade com os cálculos matemáticos, essa família ela acaba construindo um hábito que é transferido para o filho, socialmente falando, e o filho vai desenvolvendo esse hábito, e quando ele chega na escola, que é justamente o campo ideal para o desenvolvimento do arbítrio cultural, a criança teria facilidades no processo de aprendizado. Diferentemente daquelas famílias que não possuem esse hábito, que é o hábito justamente da cultura, do desenvolvimento cultural, da leitura, do cálculo matemático e outras questões mais, né? Quando ela chegasse na escola, já que ela não construiu esse hábito ao longo do processo de desenvolvimento dela, quando ela chega na escola, ela tem mais dificuldades de construir esse hábito. Essas diferenciações, e vocês podem perceber isso facilmente dentro, né, da heterogeneidade do sistema de ensino, e aí pega um caso do sistema de ensino brasileiro, a gente percebe claramente como ele se dá na nossa realidade. E aí vejam, né, o quanto de prejuízo tivemos ao longo do desenvolvimento do sistema educacional brasileiro, quando a gente acabou fazendo uma inversão, entendeu? Entre o desenvolvimento da educação básica e o desenvolvimento do ensino superior, tá? E, consequentemente, o ensino superior público de qualidade ficou, né, muito mais acessível para as classes dominantes e menos acessível para as classes dominadas por causa da interpretação, ou levando em consideração essa interpretação do Pierre Bourdieu, por causa desse hábito, da falta da construção desse hábito, que é de suma importância. Tá? O hábitos, ele permite o desenvolvimento do trabalho pedagógico, da ação pedagógica e da autoridade pedagógica. Elas vamos dizer, elas convergem. O hábitos, ele faz essa diferenciação, ele permite essa perspectiva. Vamos ainda ler um pouquinho mais aqui na página 45, veja aí o ponto 3.1.1.2. Tá? Esse 3.1.1.2 diz o seguinte:
a produtividade específica do trabalho pedagógico, isto é, o grau em que ele consegue inculcar aos destinatários legítimos o arbítrio cultural, que ele foi chamado a reproduzir, mede-se pelo grau em que o hábitos que ele produz é terrível, isto é, capaz de engendrar práticas conforme os princípios do arbítrio inculcado numa maior ou maior número de campos diferentes. Tá? E aí, ainda na página 46, né, na página seguinte, ele continua. Assim, a ação de um poder religioso se mede pelo grau em que o hábitos produzido pelo trabalho pedagógico das instâncias pedagógicas correspondentes engendra práticas conforme aos princípios do arbítrio inculcado em domínios mais afastados daqueles expressamente regulados pela doutrina, como as condutas econômicas ou as ações políticas. Do mesmo modo, a forma formadora de hábitos, né, da educação escolástica se reconhece nos efeitos que ela produz na estrutura da catedral gótica ou na disposição gráfica dos manuscritos. O interessante aqui, né, quando o Pierre Bourdieu traz, e o Claude Passeron, né, trazem essa comparação com a questão religiosa, ou atos do trabalho das instituições pedagógicas religiosas, a gente pode parar para pensar e comparar, entendeu, com a questão, entendeu, da formação na Igreja Católica do processo de catequização. O processo de catequização, né, se a gente for ver, ele é justamente a construção desse hábito religioso, desse hábitos da ação pedagógica religiosa, para inculcar na cabeça da criança os conceitos e as concepções da religião católica. Então, o catecismo é um dos melhores exemplos desse processo de inculcação, tá? Que a gente vê claramente, né, no modelo religioso. Mas, óbvio, que ele também está presente no modelo escolar ou dentro, né, do sistema escolar, ok? Bem, gente, a gente fica por aqui, né? Essa é a segunda parte desse livro, que é muito interessante, do Pierre Bourdieu, e teremos uma terceira parte para finalizar, né, essa concepção. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado.